Tá, digamos que você queira fazer um vídeo falado, mas você não quer utilizar a sua própria voz. Digamos que você quer fazer um TikTok, mas você também não quer utilizar a sua própria voz. Então a gente usa na programação o que a gente chama de Text-to-Speech. Como é que a gente faz isso? Vem comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar. Fala aí pessoal, Gabriel Debugância aqui e bem-vindos a mais um vídeo de tecnologia. E hoje, galera, eu vou falar pra vocês sobre um pouco sobre Text-to-Speech. O que é isso que a gente tá vendo hoje muito forte nas redes sociais? Quando você abre Instagram, quando você abre TikTok, quando você abre YouTube, você vê muito vídeo de pessoas que eles chamam hoje de low face ou no face, que eles fazem os vídeos que não aparecem, não falam, mas que você tem os clipes cortados e um texto ali sendo narrado por uma inteligência artificial. Como é que é feito isso? Então hoje eu vou mostrar para vocês, contextualizar, para vocês saberem um pouco, e a gente vai ter uma prática aqui que eu vou mostrar para vocês como fazer na prática o Text-to-Speech. Então maravilha. Começar contextualizando. Digamos lá, né, que você vai fazer um vídeo, vou fazer um vídeo aqui no YouTube e eu tenho um script. Ou seja, eu tenho um roteiro, eu sei como é que eu vou fazer. Vou falar sobre cachorros. Então, nesse vídeo que eu vou falar sobre cachorros, eu vou ter as minhas falas, tá? Mas eu sou uma pessoa que eu não quero falar. Ah, minha voz não é muito legal, eu não gosto muito de aparecer, eu acho que o vídeo não vou dar a entonação certa pro vídeo. Então o que eu vou usar, né? Como é que eu posso fazer isso? A gente tem a opção hoje de sintetizar isso dentro de uma IA. E essa IA, ela vai, basicamente assim, ela não vai ler, né? Ela vai interpretar o que a gente está imputando, vai fazer a sintetização, ou seja, ela vai ligar o que está escrito com a palavra que ela tem falada dentro do banco de dados dela e vai transformar em uma fala, ou seja, um áudio que eu posso utilizar dentro do meu vídeo. Então, basicamente, isso é o Text-to-Speech. Você tem um texto, você passa por dentro de uma IA e ela te gera um áudio para que você possa estar utilizando no seu vídeo. E aí você pode colocar ele em qualquer lugar. Mas hoje, quais são as opções que a gente tem? Quando a gente fala de IA, o que a gente tem de opções? A gente tem a opção paga, que é a mais famosa hoje, quando você vê clipes na Twitch, quando você vê clipes no TikTok, você geralmente vai ver o povo falando do Eleven Labs. Então é uma ferramenta que ela é gratuita para 1000 palavras que você gerar, ou eles falam que são 10 minutos de áudio. E depois disso você tem que pagar. Então a gente sabe que hoje 10 minutos de áudio para quem gera conteúdo é muito pouco, porque você só faz 10 vídeos no mês. E depois você vai ter que pagar para ter mais. Então aqui você tem a opção paga. Você faz pela Eleven Labs, você tem um conteúdo, uma inteligência artificial já treinada, você tem um conteúdo bom, tá? Então aqui você vai ter uma IA que ela vai ter uma fluidez muito boa na fala e você vai ter diversos atores que a gente chama dentro do Text-to-Speech que você consegue estar colocando para falar, né? Para gerar a narração para você. E você também tem a opção Free. E a opção Free que a gente tem hoje é utilizando o Python. E é aí que a gente entra. Quando você fala em Python, você pensa em programação, e quando você fala de programação, você tem um canal muito bom no YouTube que fala sobre programação, que é o Debugando-se. Então, quando a gente tem Python, a gente pode utilizar algumas bibliotecas que eu vou mostrar aqui para vocês, em que a gente consegue estar fazendo Text-to-Speech. E é um código muito simples, tá? Ele vai ser complexo quando você vai dar o fine tuning, ou seja, quando você vai refinar esse código, que é quando a gente, dentro da inteligência artificial, treina ela, ou seja, a gente vai imputar dados nela para que ela se torne melhor. Mas se você utilizar o padrão dela, ela é bem simples e vai te ajudar no dia a dia para algumas coisas. Então, sem mais enrolação, vamos passar um pouco agora para como você vai utilizar esses caras, né? Como é que a gente passa para o usual deles. E aí, para mim fazer isso, eu vou dar um leve corte aqui e a gente vai voltar na tela dessas ferramentas. Então, a primeira que a gente vai ter aqui bom, beleza, galera. A primeira que a gente vai ter aqui vai ser o Eleven Labs, como eu falei para vocês na apresentação. No Eleven Labs você vai ter
essa página, né, onde você pode fazer o seu login para você iniciar gratuitamente. E aqui para você fazer um teste aqui de até 500, tá? Que você não consegue baixar, você só consegue testar. E aqui basicamente você pode fazer text to speech, ou seja, você vai fazer o seu texto virar uma fala, speech to text, ou seja, speech to speech, ou seja, você fala e ele vai falar, dubbing, você vai colocar uma fala em inglês e ele vai dublar para sua língua, text to SFX e voice clone, ou seja, você vai clonar a sua voz. Então, como ele é uma ferramenta paga, você não vai ter que fazer muita coisa na unha, digamos assim, né? Você vai ter coisas prontas que você só vai utilizar o serviço e muitas das vezes, pelo tempo que você levaria para estar treinando, compensa você pagar o serviço. Mas aqui, como o foco nosso é text to speech, que é uma coisa bem básica, não compensa você pagar o serviço porque eu vou te mostrar o free. Mas vamos ver aqui, tá? Então, digamos aqui que eu estou fazendo text to speech, tá? Então aqui eu vou colocar uma coisa, eu vou colocar, tá aqui para inglês, eu vou colocar Hello World, tá? Ele vai falar para mim. Eu posso selecionar a língua aqui, tá? Posso falar se eu quero que ele me conte em forma de história, se eu quero que seja uma introdução a um podcast, ou se ele cria um video voice, ou seja, uma voz de vídeo, aquelas vozes de fundo, impactante, profunda, tá? E aqui eu posso dizer qual que é a pessoa que eu quero que faça isso. Então aqui você tem alguns atores, tem atores aqui dentro e tem como você treinar com a sua própria voz também para que ela saia na narração, tá? Então aqui eu vou colocar a Alice para falar, Hello World, eu vou dar um play. Hello World. E aí ela falou pra gente, Hello World. E aí eu posso falar em português também, vou aqui colocar português. Aqui não tá me dando a opção do português Brasil. A gente tem português Brasil quando você faz o login, tá? Mas eu acho que o português brasileiro, o português de Portugal, ele vai dar certo. Olá, mundo. Olá, mundo. Olá, mundo. Falou certinho, a gente não teve grandes problemas. Então aqui vocês, não tem muito segredo, vocês vão fazer o login, aí vai abrir também um prompt desse, vocês vão poder estar baixando vocês vão poder estar baixando o áudio. E aqui você tem a API, então você pode consumir isso por dentro do seu código. Então eu posso vir aqui com o código Python e consumir isso. E você tem o pricing, tá? Então aqui você tem o free. Então você tem 10 minutos de áudio, né, por mês. Você pode gerar em 32 linguagens diferentes, tá? Fazer o translate, você tem acesso à API. Aqui o starter você paga $5 por mês. Então dá mais ou menos hoje o dólar a 5, vai dar R$30 por mês. Então você já sobe para 30 minutos. O Creator você sobe para $11, aí você tem 100 minutos. E o Pro, $99, você tem 500 minutos. Então aqui você vai aumentando, conforme você aumenta a minutagem, você também aumenta o preço, tá? Então aqui não é tão caro, se você parar para pensar. Mas dependendo do que você fizer, se você faz hoje um conteúdo, por exemplo, de TikTok, você 30 minutos por mês, você está limitado a 30 vídeos no mês, ou seja, um vídeo por dia do mês. Dá para você postar, mas você vai ficar limitado a isso. Então, o ideal é sempre pensar nessa matemática, o quanto que você precisa, se isso vai te atender, tá? E se você pegar anualmente, você normalmente ganha alguns meses grátis, tá vendo? Você consegue baixar um pouco a mensalidade. Maravilha! Então, esse aqui é o Eleven Labs. E aí, agora eu vou mostrar para vocês as versões gratuitas. Quando a gente fala de gratuito, software gratuito, a gente tem duas principais bibliotecas dentro do Python, tá? Tem o TensorFlow TTS também, que o pessoal utiliza, mas eu achei ela um pouco mais complexa. Eu achei essas duas que são mais simples de você sintetizar a voz e conseguir sair do outro lado, tá? Então aqui você vai ter, basicamente, o Coke AI, que é uma sintetização de TTS mais completa, então você consegue fazer customizações aqui dentro, você consegue treinar essa IA, você consegue fazer coisas mais complexas aqui dentro e ter uma fluidez melhor da fala do que nas outras que você tem, tá, no mercado. Ela e o TensorFlow são os mais completos e que te permitem fazer isso. Os outros, eles são mais básicos e não permitem você ter essa customização. Então, eles te travam em certo momento, tá? Aqui você tem no TTS, você vai precisar baixar ele, tá? Então, vou mostrar já aqui como é que a gente vai instalar, que é o que a gente vai utilizar hoje como código de exemplo.
E nele você basicamente, ele vai te mostrar, né, as performances. Então aqui você tem se foi boa, se não foi boa. Aqui você tem o tipo de TTS que estão utilizando, então as vozes que estão utilizando e a performance que foi boa ou não, tá? E aqui ele também vai te passar um pouco como você faz essa instalação que a gente vai ver logo na sequência. E o outro que eu quero trazer para vocês é o GTTS. O GTTS ele vai ser um cara simples, então você só vai dar um pip install GTTS e você vai utilizar ele como GTTS hello tts.save hello world.mp3. Este cara aqui, ele é um projeto mais simples, tá? E ele faz uma interface com o Google Translate, ou seja, então ele vai vir com aquela mulherzinha do Google falando, tá? Mulher ou cara do Google falando. Então vai ser a mesma coisa que se você vir aqui e digitar Gabriel, tá vendo? E você mandar falar, vai vir essa fala aqui, tá? Então, ele vai ser uma interface. Gabriel do Debugando C. Ele vai ser uma interface com esse translate para que você possa ali tá fazendo com que ela pronuncie o que você tem. Então ele é o text-to-speech mais antigo, tá? Ele não é o text-to-speech que tem uma IA, que vai dar uma fluidez, que vai ter emoção e que você pode mexendo, tá? Então vamos mostrar aqui como é que você faz o código do Coke, tá? Então, com o Coke, a gente vai precisar que o seu Python ele esteja na versão 11, entre a 9 e a 11. Ele não pode estar na última versão do Python. Eu falo isso porque eu tenho Python na última versão e eu tive problemas antes de instalar o Coke. Então você precisa ter o seu Python na versão da 9 até a 11. O que eu vou mostrar para vocês aqui vai ser o Python na versão 10. Aviso isso porque eu vi alguns tutoriais, o pessoal não avisou e eu acabei tendo dificuldades no momento de instalação dessa linguagem de programação. Dito isso, aqui dentro, como é que vai ser o código, tá? Eu trouxe o código pronto para a gente ganhar tempo dentro do vídeo, tá? Então, não quis fazer linha a linha com vocês para a gente ganhar tempo. Dentro do seu... Como é que você vai fazer a instalação? Você vai abrir o Visual Studio Code, você vai vir em New Terminal, e você vai fazer assim, ó, pip install Coke, não vai ser Coke, vai ser TTS, tá? E aí ele vai fazer a instalação do TTS para você. Então aqui ele vai dar um erro para mim, por quê? Porque eu acabei instalando, tá, o 3.12, tá? 3.12. Então aqui muito provavelmente eu não estou especificando o pip, então ele está pegando o pip do 3.12 e não do 3.10, então ele está dando esse erro. Então se aparecer esse mesmo erro para vocês, vocês vão saber que é a versão do Python de vocês, então vocês precisam dar um downgrade na versão. Como eu já tenho ele instalado e eu já instalei ele em cima da versão certa, então eu vou utilizar o meu interpretador 3.10, tá? De Python, e ele vai estar aqui interpretando. Dentro dele a gente vai ter dois principais pacotes que a gente precisa importar. Vai ser o Model Management e o Synthesizer. Basicamente, um é para a gente trazer o gerenciador desses pacotes, tá? Ou seja, que a gente vai buscar o modelo de IA que ele vai estar utilizando. Então a gente vai lá nas modos.json, vai buscar esse modelo de IA. E outro a gente vai sintetizar a voz com esses padrões que vão vir da IA. Então a primeira coisa, eu tenho dois aqui, dois métodos. Um método para mostrar para vocês o text-to-speech em inglês e o text-to-speech em português. No text-to-speech em inglês, como é que a gente faz para estar fazendo aqui, tá? Ambos são basicamente a mesma coisa, mas aqui eu estou fazendo dois modelos diferentes, tá? Só para vocês saberem. Mas ambos a gente especifica o caminho dos modelos de inteligência artificial que a gente quer treinar em cima. Então o primeiro aqui a gente vai falar para ele onde estão os meus modelos de IA. Então eu vou falar epython.tts.models.json. Por quê? O que é esse cara, tá? Se a gente vir aqui, esse cara, deixa eu abrir meu explorador de arquivos e mostrar para vocês. Ele basicamente vai ser... Deixa eu ver se ele vai abrir, onde ele vai abrir. Ele vai abrir no meu Visual Studio. Não era para ele abrir aqui, era melhor que ele abrisse um bloco de notas. Mas aqui também vai dar para vocês verem. Basicamente é um JSON, tá? Que ele vai ter os modelos, então aqui ó, XTTS-V2, tá? E as URLs para acessar esse modelo. Ou seja, ou os caminhos para acessar esses modelos. Se a gente colocar, por exemplo, aqui
PT, tá? Que seria o português Brasil. Opa. Ué. Oh. Ele tava, acho que somente na seleção. Ó, se a gente colocar aqui PT, ele vai dizer pra mim, ó, pra falar em português, tá? Eu preciso acessar esse cara, eu preciso acessar o VITS, tá? E aí eu pego do VITS, que seria o modelo, tá? A URL de referência para esse modelo. O vocoder, no caso de vocês, vai vir nulo. Aqui eu coloquei um vocoder porque eu tinha me colocado, mas aqui não precisa, porque o VITS ele já tem um vocoder padrão, então ele pode ser nulo. Aqui tem o autor e aqui você tem a licença. Então, basicamente, esse cara é para nortear o nosso modelo de gerenciamento, tá? Na onde ele vai buscar os dados, ou seja, na onde ele vai pegar os dados que foram treinados aquele modelo de text-to-speech. E aí, então, dentro do nosso código, a gente passa esse path para o nosso gerenciador, falo para ele baixar esse modelo, então eu falo para ele, ó, vai lá e baixa esse modelo, tá? Baixa esse modelo. Eu especifico para ele, ó, quero que você vai em TTS Models, ou seja, eu estou fazendo o caminho lá dentro. Se a gente pegar aqui, ó, esse aqui é o caminho aqui dentro, ó, TTS Model. Opa, vai ser um dos primeiros, desculpa. Vai ser para cá. Então eu quero que você venha TTS Model. Eu quero que você venha na linguagem em inglês, tá vendo? Ele vai entrando dentro do JSON. Ó, ele vai na linguagem em inglês. Eu quero que você venha no LJ Speech, tá vendo? Ele vai vir nesse cara aqui. E eu quero que você venha no Tacotron 2, ou seja, ele vai descer o nível dele. Tacotron 2, ele vai descer o nível dele. Então, esse cara aqui, ó, tá? Então, é o caminho que ele vai fazer dentro do JSON. Ah, Gabriel, tem alguma coisa que influencia? Tem. Dependendo do modelo, você precisa abrir a documentação e avaliar. Tem alguns modelos que são mais performáticos, dependendo do que você vai falar, tem modelos que são melhores, tem modelos que são piores. Tem modelos que são bons para narração, tem modelos que são bons para você fazer um vídeo um pouco mais animado, tem modelos que vão dar uma entonação mais triste. Aqui você também consegue mudar essa emoção, mas tem alguns modelos que você precisa, mas mesmo assim você precisa adequar o modelo certo com o tipo certo de vídeo que você quer fazer. Então tem essa parte chata, mas o melhor que você quer é free, tá? Você pode fazer quantos testes você quiser, quantas vezes você quiser, isso aqui não vai te cobrar nada, tá? E aí, então basicamente eu estou dizendo o modelo que eu quero que ele vá buscar. Eu vou pegar desse modelo as configurações, tá, do vocoder, ou seja, o vocoder é basicamente o cara que ajuda a sintetizar a nossa voz, ou seja, ele vai ajudar na codificação da nossa voz, então ele vai ter as configurações que essa voz vai ter, tá? E aí eu passo pelo synthesizer, ou seja, vai ser o sintetizador dessa voz, tá? Então eu vou passar para ele, ó, pega tudo isso aqui que eu peguei, tudo isso aqui que eu baixei, todas essas informações que eu tenho e sintetiza eles para mim numa única voz. E aí ele vai ter tudo isso sintetizado. Só que ele não vai saber o que fazer. Ele vai estar lá. Beleza, eu nasci e eu sei falar. Mas o que você quer que eu fale? Aí eu passo para ele, ó, TTS, ou seja, sintetiza isso aqui para mim. O quê? O texto que eu quero. O texto que eu estou te passando. E salva para mim, dá um save off em áudio-en. Ou seja, salva para mim em um arquivo .af que tem esse nome aqui. E basicamente eu estou fazendo a mesma coisa aqui embaixo para o PT, ou seja, para o português. Aqui é o português de Portugal. A gente tem alguns modelos de português Brasil, tá? Ah, não, esse aqui eu estou fazendo de português Brasil. Esse aqui eu estou fazendo de português Brasil. E aqui basicamente de uma outra pessoa que conseguiu fazer o treinamento desse modelo, mas ainda faltam alguns ajustes. E aí, como é open source, você pode pegar, pode manipular, pode treinar da maneira que você quiser esse modelo, trazendo ele para sua máquina para você aperfeiçoar ele. Então, eu vou rodar o código aqui, vou salvar os dois áudios e vou mostrar para vocês como é que está funcionando. Então, eu vou dar um play. Ele vai rodar, vai ser bem rápido, tá? Para fazer essa sintetização de voz. Normalmente está demorando de 1 a 2 minutos, tá? Ela consome um pouquinho porque ela tem que baixar os modelos e sintetizar.
mas também não chega a ser algo absurdamente, tá? Então aqui ele já fez o do Hello World e aqui ele está fazendo o do Olá Mundo neste momento e já fez os dois, então a gente não demorou nem cerca de 1 minuto na execução do nosso código. E aí você vai poder ver aqui sintetizado, ó. Hello World. Hello World em inglês e Olá Mundo em português. Olá, mundo. Olá Mundo. Vocês percebem que a entonação do português é pior que o do inglês, porque hoje, Hello World. Hello World, Olá, mundo. como é uma linguagem open source, né, como é um repositório, uma biblioteca open source, a gente depende hoje muito das pessoas treinarem esses modelos. E um treinamento de modelos de inteligência artificial, né, ou seja, o modelo para sintetizar a voz, ele é complexo. Então você precisa demandar tempo e de pessoas que façam isso. E por enquanto, hoje, a gente está com essa iniciativa nascendo dentro do Brasil, mas ainda não está muito afinco, tá? Então, basicamente, esse aqui é o código que vocês precisam fazer se vocês quiserem sintetizar utilizando Coke. E aí vocês podem melhorar, ou seja, vocês pegam a documentação, dão uma lida e vocês podem mexer aqui da maneira que vocês quiserem. Lembrando que é free, então é um código que está na sua máquina e você faz com ele o que você quiser, tá? No mais, pessoal, fico feliz, agradeço você, se você ficou até aqui. Peço que se não é inscrito, se inscreva no canal. Se gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, manda para seus amigos. Me ajuda a chegar a 1000 inscritos para a gente continuar aqui e eu estar trazendo cada vez vídeos melhores para vocês. Está melhorando a qualidade dos vídeos e do canal. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima e fui!